Olá, meu jovem, eu sou o professor André Penaforte e seja bem-vindo ao Debate Proibido. Vamos conhecer as informações que ninguém mais deseja que você saiba. No vídeo de hoje vamos falar sobre o voto impresso, a importância do voto impresso para garantir a fidelidade do resultado numa eleição feita com essas poiqueiras dessas urnas eletrônicas. Mas antes de falar de qualquer um desses votos propriamente ditos, vamos conhecer as tais urnas eletrônicas. Tudo bem? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui para que vocês tomem conhecimento das gerações dos tipos de urnas eletrônicas existentes hoje e utilizadas no mundo. Aqui no Brasil, nós utilizamos a urna eletrônica de primeira geração. Tá bom? Essa urna eletrônica de primeira geração, primeiro, o voto não possui materialidade. O que é que isso significa? Que você vota e o seu voto ele é imaterial, ele é digital. A única coisa que fica é um dado gravado na urna. Nenhum papelzinho, ou seja, nenhum material físico é gerado. Então nós temos um voto sem materialidade. Segundo problema dessa primeira geração, o software é inauditável. Certo? Não dá para fiscalizar. Ok? O resultado que o software vai te entregar é aquele e ponto final. E aí eu te faço uma pergunta, partindo do conhecimento dessas duas características das urnas empregadas no Brasil, eu te questiono, você que está assistindo esse vídeo, o que garante que o seu voto foi computado para quem você votou? É a urna que vai garantir? Porque assim, veja que interessante. Se eu for, por exemplo, um programador, eu preparo o software para que ele pegue o voto que você depositou e transfira para quem eu quero que ganhe. Ah, professor, mas no final da urna, no final da votação, eles imprimem um papelzinho da urna que diz quantos votos cada pessoa teve. Ah, muito legal. Então veja bem, eu pego e preparo para que o software transfira apenas uma pequena porcentagem dos votos. E aqui eu trago para vocês um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos agora na eleição de 2020, né? Biden versus Trump. Olha o que aconteceu, a software glitch, uma falhinha no software, né? Pegou 6.000 votos do Donald Trump e enviou para o Joe Biden, lá num condado de Michigan. Oh, só. Aí as pessoas que votaram nesses locais, o que foi que eles pensaram? Por exemplo, se fosse aqui no Brasil, você abriria a urna, teria lá, por exemplo, sei lá, 20 votos para Bolsonaro, 30 para Haddad. Aí você pensa, eu votei em Bolsonaro, então um desses 20 votos é o meu. Sendo que o que pode ter acontecido era que Bolsonaro tinha os 30, Haddad tinha 20. A urna pegou 10 votos de Bolsonaro, transferiu para o Haddad. Aqui no Brasil seria impossível descobrir essa fraude, impossível, porque o software é inauditável. Então o software pode mudar os votos à vontade e você nunca saberá. Não existe garantia de que o seu voto foi para quem você votou. Ah, professor, mas então como eles descobriram nos Estados Unidos? Porque lá o voto é material. Então quando eles desconfiaram da fraude e recontaram manualmente os papeizinhos, descobriram essa diferença. Que 6.000 votos de Trump haviam sido transferidos para o Biden. Só foi possível porque tem o papelzinho para contar. Senão, eles nunca saberiam. Nunca. Assim como no Brasil nós não sabemos. Tudo bem? Então só foi possível por causa disso. Em 2014, nós tivemos aquela palhaçada da eleição do Aécio contra Dilma, onde estava ocorrendo a apuração dos votos. Aécio ia na frente. O que foi que aconteceu? Ainda lembra? Brasileiro tem memória curta, né? Parou a contagem. Simplesmente parou de contar. Parou de contar. A equipe que conta se trancou numa salinha e saiu lá de dentro com o resultado, um papelzinho com o resultado na mão. Isso mesmo, sem contagem, eles só saíram com o resultado. A Dilma ganhou e acabou. Nessa época foi só a fraude ficou muito na cara, ficou muito evidente, ficou muito feio. E aí foi solicitado uma auditoria nas urnas eletrônicas e tá aqui o relatório, parte do relatório. Aí olha que interessante. Pelos termos dos contratos do TSE com os TRS, funcionários da empresa Smartmatic teriam tido acesso em momentos críticos da carga do software e da transmissão dos dados, ou seja, tiveram acesso a um momento crítico ao software.
Então, na hora que eles acessaram esse software, eles podem ter mudado o que eles quiserem. Tá bom? Então, isso pode ter sido feito. E tem como saber que eles fizeram? Não tem. Tá bom? Simplesmente não tem. Ok? Então, considere-se, no entanto, que a carga do software nas urnas não pode ser certificada com confiabilidade. Não dá para confiar. Enquanto a transmissão dos resultados pôde ser auditada e não mostrou sinais de erro. Ou seja, a transmissão foi tranquila. Ou seja, o voto foi pego e enviado. Agora, o que foi feito nesse voto antes de enviar, aí só Deus sabe. Tudo bem? Então, as fraudes na votação são possíveis. Plenamente possíveis. Certo? E aí vem outro problema. Apenas um corpo técnico compreende o processo. Ou seja, o cara vai ali, ele tem acesso ao software, ele pode escrever algumas linhas de comando, alterar tudo na sua frente e você não faz ideia de que ele acabou de mudar os votos. Porque só os técnicos vão conseguir entender, você não. Tá certo? E aí dá uma olhada nessa. Beleza. Então essa primeira geração é uma porcaria, são as urnas utilizadas no Brasil. Ok? E aí, para resolver esse problema, surgem as urnas de segunda geração. Dá uma olhada aqui. No ano 2000, a doutora Rebecca Mercury, ela escreve uma tese de doutorado alertando o mundo de que se não existe materialidade do voto, se não existe o papelzinho, o voto é fraude em si mesmo. Ah, professor, mas mesmo que você não consiga provar fraude, exato. Não precisa provar. Se não tem o papel, é fraude. É incrível como é difícil fazer o brasileiro entender o que o mundo inteiro já entendeu. Se não tiver o papelzinho, já é fraude. Não precisa da materialidade porque é impossível provar a materialidade. Se o software vem alterado e troca votos de uma pessoa para outra, não tem como provar. Então a eleição ela é fraudulenta em si mesmo porque não pode ser auditada. Compreenda isso. Tudo bem? E aí, em 2015, né, aprovou-se a ideia do voto impresso e surgiram as... Em 2015 não, na verdade em 2000 já, após a tese de doutorado da doutora Mercury, surgiu as urnas de segunda geração. As urnas de segunda geração, veja como elas funcionam. Elas possuem essa telinha, você digita normalmente na urna o seu voto, e quando você dá o confirma, ele imprime isso em uma cédula que você vê através desse visor. Você não toca na cédula, você não tem contato com a cédula. Você vê se o voto está correto, de acordo com o que você digitou. Aí você confirma. Ele corta a cédula e deposita nessa urnazinha aqui atrás. Gente, essa foi a urna. Era a urna que seria da eleição do Brasil em 2018. Só que foi feita aquela palhaçada onde muita gente, talvez até você que esteja assistindo, foi enganado e achava que a pessoa ia sair com o papelzinho na mão, quando na verdade a pessoa não teria sequer contato com o papel. Deu para entender isso aí? Não teria nada disso. Tá certo? Então era assim, essa daqui é a urna que seria usada no Brasil. Tá aqui, ó, Justiça Eleitoral foi uma urna testada aqui. Essa deveria ter sido a urna. Só que o problema disso aqui é que dificulta muito a fraude, né? Porque agora o voto estaria impresso. Então, ao pedir recontagem, ignoraria o eletrônico, contariam os papeizinhos. E aí lascava para quem fraudou a eleição. Aquela ideia lá do software bagunçando já complicaria bastante. Mas aí o pessoal pensou, né? Bom, ainda dá para fraudar muito, porque eu ainda posso, por exemplo, mudar o software para ele imprimir mais papéis para mim. E aí surgiram as urnas de terceira geração, onde dificulta ainda mais a vida dos fraudadores. E nessa... Primeiro, agora nós temos a garantia da materialidade do voto, né? A segunda geração isso já era garantido. Na terceira geração nós temos isso garantido. Aí nós temos a fácil auditoria, ok? Agora é bem mais fácil contar o voto nas urnas de terceira geração. Vou contar já um exemplo a vocês. Isso é mais fácil porque qualquer pessoa ela compreende o que está sendo feito. Por que na segunda geração, né? Ainda pergunto a você, e aí, como é que você garante que o voto que você digitou ali foi pro cara que você quer? Pelo menos no papelzinho, beleza, você viu, mas na urna ainda não dá para garantir tal coisa, tá bom? Então, eles criaram essa terceira geração. Tem o modelo argentino, ele é bem interessante.
que infelizmente não é usada em toda a Argentina, né? Parece que, se não me engano, ela só é usada em Santiago, só na capital. Mas os argentinos criaram um modelo bem interessante. Você usa um RFID que só dá para copiar o dado naquilo. Então, cada cédula eleitoral ela vem com o RFID. Você vai votar, você coloca isso na urna. A urna, ela pega essa cédula e imprime o seu voto. É interessante, você faz a sua votação e ela imprime o voto e grava o voto no RFID. O RFID que eles usam, ele, uma vez gravado, não tem como regravar. Então, assim, é impossível alterar o voto. Veja que interessante. Depois você tira essa cédula. E agora você tem o voto computado, você vai ali e joga a cédulazinha dentro de uma urna. Então, veja como é complicado. Não tem nem como o cara ele vai fraudar cédulas eleitorais. É muito difícil, porque vai ter que ter o RFID na cédula. O RFID vai ter que estar gravado pelo que a urna lá colocou. Então, assim, até para você falsificar cédulas é extremamente difícil. Ok? Porque na segunda geração aqui ainda dava. Você ia, falsificava as cédulas lá, jogava, estava feito. Mas agora na terceira você tem, por exemplo, essa ideia do RFID na cédula, que está gravado o voto. Então a cédula vai ter que bater com a informação do RFID, que só pode ser gravado na urna. Então veja a dificuldade para você falsificar uma cédula dessa. Você ia ter que falsificar o dado da urna, o dado da cédula, o dado do RFID. E aqui é o que eles chamam de end-to-end verifiability, ou seja, ela é confiável do começo ao fim. E ela é fácil, de fácil auditoria. Qualquer pessoa vai poder contar aqueles votos que ali estão naquela cédulazinha impressa. Ficou bem mais fácil. Qualquer pessoa agora, compreende, você não precisa mais de um corpo técnico especializado para fazer a contagem de votos. Qualquer um faz. Eu ou você seríamos capazes de fazer a auditoria disso aqui. Tá certo? Então esses são os três tipos. Nós deveríamos estar usando a terceira geração. Mas aí vem, professor, mas aí foi aprovado, não foi? Pessoal, só antes de avançar, dá uma olhada nisso aqui, a constatação geral do sistema, daquele relatório de 2014. Claramente, o sistema eletrônico de votação do TSE não foi projetado para permitir uma auditoria externa, independente e efetiva dos resultados que publica. Não dá para auditoria e fiscalização, não dá para fiscalizar. Uma vez que eles divulgam o resultado, é aquele e acabou-se. Não tem mais o que fazer, não dá para recontar, não dá para fazer nada. O modelo de auditoria imposto pela autoridade eleitoral, auditoria comandada pelos auditados. Olha que coisa ridícula. Você vai querer fazer uma fiscalização e quem vai controlar a fiscalização é o cara que está sendo fiscalizado, é o próprio TSE. É como o cara rouba um banco, aí a Polícia Federal chega lá e o cara diz, beleza, você vai entrar aqui, mas você só vai poder olhar a cozinha, a sala e o quarto do meu filho. Você não pode entrar no meu quarto. É assim que é feito lá no TRE. Quando os caras vão tentar fazer a auditoria da urna, eles dizem, só pode olhar isso, isso e isso. Esse aqui não pode olhar, esse aqui não pode. É ridículo. É feito para não ser investigado. Ok? Está totalmente aberto às fraudes. O sistema de votação do TSE também não está preparado para uma auditoria interna, que deveria ser realizada antes, durante e após a eleição. Não tem como fiscalizar nem antes, nem durante, nem após, não tem como fiscalizar nada. Não está preparado para obter, por exemplo, certificação de software de votação. Não tem. Nossa votação não tem nenhuma certificação internacional, em especial de uma eleição eletrônica de acordo com padrões internacionais de segurança. Ou seja, tinha que ter os 3 certificados. O primeiro certificado, que é que é o princípio Mercury da tese da menina lá, que tem que ter a materialidade do voto, tem que ter o voto impresso, né? Tem que ser fácil a auditoria, qualquer pessoa tem que ser capaz de compreender e não pode precisar de corpo técnico para fazer a auditoria. Qualquer um tem que ser capaz. Afinal de contas, se é para ser democrático, todo mundo tem que ser capaz de acompanhar e de fiscalizar. Se eu e você não somos capazes de fiscalizar, é fraude. Não existe república sem transparência. Ou melhor, não existe democracia sem transparência. Se eu e você não somos capazes de auditar e fiscalizar, é fraude em si mesmo. Ok? Nem precisa provar nada. Se não tem transparência, não tem democracia. Que isso fique bem claro. E aí, claro, né, o voto impresso ele foi aprovado no Brasil. Então a eleição de 2018 já deveria ter contado com o voto impresso. No entanto, o STF apressou-se em derrubar. Que medo é esse de uma cédulazinha? Engraçado era o argumento ridículo e mentiroso.
que dizia que a pessoa vai sair com a cédula dali, vai facilitar a compra de votos, então não pode. Gente, se não me falha a memória, teve um dos ministros que falou esse absurdo. A própria matéria aqui está dizendo, cadê? Tá aqui, ó, a própria matéria está dizendo. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual. A própria matéria dizia isso. Mas a coisa foi tão ridícula, foi tão feia, ficou tão escancarado o desejo pela fraude, que até um dos ministros chegou a falar que o cara sairia de lá com o papelzinho, ou foi o ministro ou foi a PGR. Eu sei que foi horroroso o negócio. Tá bom? Foi horroroso. Certo? E eles derrubaram o voto impresso. Aí veja que interessante. Então o argumento é: não pode voto impresso, porque senão a pessoa sairia com um papelzinho e aí teria a inviolabilidade do voto seria violada. Os outros agora saberiam que ele vota. Mas enfim. Aí veja que interessante. Então não pode voto impresso porque as pessoas vão saber em quem você votou. Mas aí por celular, beleza. Né? Por celular, por computador, aí pode. Aí pode, vocês devem ter visto aí a última declaração do Barroso dizendo que já nessas eleições quer testar, nas próximas eleições, em 2022, quer testar o voto por celular. Aí pode, né? Aí é legal. Aí não tem violabilidade do voto, não. Né? Parece que os caras, eles querem facilitar a fraude tanto quanto possível for. Mecanismos necessários a dificultar a fraude são chutados fora. O voto impresso é chutado fora. A facilitação de auditoria, de fiscalização é chutado fora. Então eles querem. É evidente e é escancarado. O desejo deles é facilitar a fraude tanto quanto possível. Chega a ser ridículo. Então precisamos do voto impresso. Precisamos de urnas de terceira geração. Caso contrário, as eleições no Brasil continuarão sendo uma fraude em si mesma. Você não tem a garantia de que o seu voto foi para quem você depositou. Precisamos do voto impresso já.